proteção dos dados das pessoas e a legislação atual? Então me acompanhe. Primeiramente, é importante esclarecer que os dados pessoais são considerados como um patrimônio pessoal. Eles servem para identificar a pessoa, para caracterizar. Por isso, muitos falam que se trata de um novo petróleo. E aí fica a questão, se é um novo petróleo, quem deveria estar ganhando, digamos assim, com isso? E quem está ganhando atualmente? Então, se de fato era considerado um patrimônio pessoal, onde estava a proteção a esse patrimônio até então? Até a famosa Lei Geral de Proteção dos Dados, que foi publicada em 2018. Muito bem. Essa proteção a esse patrimônio, ela já estava contida nas condutas do dia a dia, condutas éticas e morais dos profissionais, especialmente codificadas, constantes dos códigos de ética das profissões. Também nas legislações constitucionais, nos fundamentos e nos princípios contidos na Constituição brasileira, e também na legislação infraconstitucional, a exemplo do direito à imagem. Então, o que acabou acontecendo com essa parte do patrimônio das pessoas? Embora já houvesse legislação, embora já houvesse códigos de ética prevendo determinadas condutas, o que acabou acontecendo? Essas imagens aqui demonstram nitidamente, e todos vocês que vão estar assistindo já devem ter passado por ele, situações onde houve a violação a esse direito, de forma muito clara, muito explícita, digamos assim. Inclusive fica a dica aqui de 2 documentários recentes, Netflix, que abordam esse tema. São, inclusive, documentários que deixam a gente um pouco apavorados, deixam a gente bastante preocupados, Mas penso que até é um sentido bem positivo, assim, no sentido de preservar, de buscar preservar a privacidade, a intimidade dos nossos dados, Eu acho que são questões bem interessantes, assim, que a gente precisa estar atento. Afinal de contas, faz parte do nosso patrimônio. Então, pode-se dizer que patrimônio das pessoas, foi parar nas mãos erradas, Um total descontrole acabou acontecendo. E a nível de Brasil, a nível da legislação brasileira, o que já foi feito? A Constituição Federal de 1988 foi bastante inovadora e previu, já no seu artigo 5º, inciso 10º, que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. E está em tramitação, já em estágio bastante avançado, um dispositivo, então, para ampliar estes direitos contidos no inciso 10º, incluindo, então, os dados pessoais como mais um direito fundamental constitucional. Além disso, nós já tivemos iniciativas nesse sentido, outras legislações, são legislações infraconstitucionais, como o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil Brasileiro, que também prevê a reparação para todo aquele que causar dano, a Lei do Cadastro Positivo, a Lei do Acesso à Informação, que é de 2011, e o Marco Civil da Internet, de 2014. É o começo, digamos assim, de uma caminhada. A nível mundial, então, nós já tivemos em 1890 um movimento nesse sentido, que foi um manifesto, uma espécie de manifesto redigido pela Escola de Direito de Harvard, aonde foi, então, feita toda uma fundamentação no sentido de trazer à tona a importância do direito de ser deixado em paz, o direito de ser esquecido. Depois nós tivemos, então, em 1992, uma série de problemas iniciando, com a popularização da internet. Então, nós tivemos esse problema, esse direito, assim, bastante transgredido. 2014, então, nós tivemos a primeira iniciativa no sentido de conter essa questão, que é o Marco Civil da Internet. 2016, a legislação europeia, que é GDPR. 2016, tivemos, então, a GDPR, a legislação europeia, nesse sentido. Sendo que a Alemanha já tinha há muitos anos a sua legislação própria. Passou, então, a ser regulamentada também pelo Marco Europeu de Proteção aos Dados. Em 2018, então, tivemos a promulgação da nossa Lei Geral de Proteção de Dados, bastante inspirada na legislação europeia e bastante motivada, assim,
pelas relações comerciais aí dos diversos países. Aqui então está demonstrado como se deu esse movimento de legislações de proteção dos dados no mundo todo. Então aqui fica bem claro, já em 1970 a Alemanha então publicou a sua legislação própria de proteção aos dados. Depois nós temos aqui vários acontecimentos a nível mundial. Uma pergunta então que muitos se fazem: bem, se existia toda essa legislação e ela já era uma legislação bastante protetiva, né? O que essa tem de diferente? Na minha ótica, o que ela tem de diferente é que ela prevê sanções, na maioria delas sanções pecuniárias, independentemente de existir um dano, uma consequência em termos de valores. Pune-se pela mera exposição, ou seja, a exposição dos dados de maneira desautorizada já é visto como o próprio dano que precisa ser indenizado. Não apenas indenizado, mas também sujeito a multas e outras sanções, como reparações e outras questões mais previstas na legislação. Outra questão importante para frisar aqui é que o mesmo fato, se nós analisarmos ele à luz da legislação anterior somente, antes da LGPD, o mesmo fato teria uma certa implicação, um certo desdobramento. Se nós pegarmos esse mesmo fato, colocarmos ele na data de hoje, nós tivermos a mesma conduta na data de hoje, a consequência do desdobramento pode ser completamente diferente. É claro que para isso, isso depende sempre da atitude assim, de quem se sentir lesado. Se quem se sentir lesado optar por não fazer nenhuma movimentação nesse sentido, por ficar simplesmente com o dano e ok, nós não teremos então a aplicação dessas medidas todas, ok? Então essa legislação ela acaba sendo bastante pesada, assim, porque ela traz muitos conceitos novos, conceitos que em alguns momentos assim eles podem se confundir um pouco, mas é importante que se vá tendo essa clareza. Então, entre os conceitos básicos que foi trazido é o conceito de dado simples, dado anônimo, que faz muita diferença, porque o dado anônimo é aquele que não possibilita mais a identificação. Ele está, digamos assim, embaralhado de tal forma que não é possível voltar ao dado original. Ele realmente fica um dado somente servível para fins estatísticos, tá? O dado pessoal, então, é todo aquele dado que possa identificar um indivíduo, tá? Eles podem tornar um indivíduo identificado ou identificável. Por que está nesse sentido a legislação? Porque, vamos pegar o próprio exemplo aqui da data de nascimento. A data de nascimento em si, solta, ela não, em tese, ela não seria um dado pessoal. No entanto, essa data de nascimento, geralmente ela vai estar num contexto onde tem mais alguma informação. Então, uma data de nascimento acompanhada no nome, ou uma data de nascimento acompanhada no CPF, ela já revela, digamos assim, o indivíduo. Então, nesse sentido, também é um dado pessoal. O dado pessoal não significa que sozinho ele já identifica o indivíduo. Ele, em conjunto com outros dados, identifica o indivíduo. Outro conceito interessante trazido pela legislação é a diferenciação entre dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Dados pessoais são dados como endereço, CPF, dados gerais sobre a pessoa, que por si só eles não colocam a pessoa numa condição de vulnerabilidade, eles não expõem essa pessoa excessivamente, tá? No entanto, os dados sensíveis são aqueles que podem colocar a pessoa numa situação constrangedora ou de vulnerabilidade, tá? Eles são dados que, se tornados públicos, eles podem causar um constrangimento, causar uma situação complicada para a pessoa que teve seus dados expostos, Como exemplos, então, de dados sensíveis, são todos aqueles relacionados à condição de saúde, à crença religiosa, à filiação política. Aqui nessa parte é muito importante, assim, não ter um rol taxativo, Não memorizar, assim, são determinados dados, são sensíveis. Acho que é importante, assim, na dúvida, antes de compartilhar ou antes de
de divulgar, enfim, na dúvida, realmente fazer uma análise sobre cada um dos dados. Nesse sentido, olha, esse dado se tornado público, se divulgado, como que a pessoa poderia se sentir? Ela poderia se sentir até um pouco discriminada em virtude dessa divulgação? Então, se a resposta for sim, né, é um dado sensível, e por que a legislação traz esse conceito? Porque esse dado precisa ter uma cautela maior, um cuidado bem maior, mais segurança, mais proteção. Outra expressão interessante que são tratamento de dados. O que significa tratamento de dados? Tratamento de dados é qualquer possibilidade de coleta, de manuseio, de armazenamento desses dados. Seriam assim as várias possibilidades, as várias etapas que compõem o ciclo de vida dos dados na organização. Tá? Então, essas etapas podem ser coleta dos dados, a produção, recepção, classificação, utilização, o acesso, a reprodução, a transmissão, a distribuição, o processamento, o arquivamento, o armazenamento, a eliminação, a avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. Então, são as várias possibilidades, né, em que se aplica um esforço, né, sobre esses dados, que se manipula de alguma forma, se armazena, enfim, as várias possibilidades, abrangendo o ciclo de vida desse dado dentro da organização. Outros conceitos interessantes trazidos pela legislação, a figura do controlador. Controlador, então, é uma pessoa natural ou jurídica, né? Pode ser então pessoa física, pessoa jurídica, que tem a possibilidade de decidir sobre o tratamento de dados, tem o controle do tratamento dos dados. Já o operador é a pessoa natural ou jurídica que realiza o tratamento em nome do controlador. Na prática, no dia a dia, a maioria das organizações, elas são ao mesmo tempo controladoras e operadoras de dados. Porém, existem situações pontuais, né, em que o controlador precisa compartilhar dados com outra empresa. Então, essa outra empresa vai atuar como operadora destes dados. Então, embora o operador não tenha coletado originalmente esses dados, ele vai estar autorizado, digamos assim, a fazer o tratamento, ok? Devido ao compartilhamento que foi feito por parte da controladora. Tanto controladores quanto operadores, então, são agentes de tratamento. Outros conceitos que a legislação trouxe, que são do DPO, o encarregado de dados, e data mapping, a gente vai ver um pouquinho mais adiante. A legislação também trouxe premissas, pressupostos, né, norteadores, digamos assim, para dia a dia, tá? Envolvendo, então, tudo que se diz respeito aos dados, tá? É preciso verificar finalidade, necessidade, adequação, livre acesso, transparência, qualidade desses dados, segurança, prevenção, não discriminação, responsabilidade e prestação de contas. A finalidade e a necessidade são as primeiras perguntas assim que geralmente se faz antes de coletar o dado. É por isso que estão até anotadas aqui, estão marcadas. Então, vamos supor que eu precise de um dado pessoal, tá? E que tenha essa minha necessidade tem alguma vinculação, tem algum fim econômico, tá? Primeira perguntinha que eu preciso fazer: qual a finalidade? Por que eu preciso fazer essa pergunta? Eu preciso ter a clareza para que eu quero utilizar este dado. Porque essa clareza eu preciso passar para o dono do dado. Eu preciso dizer, quase que independentemente dele me perguntar, eu preciso saber dizer qual é o uso que eu vou fazer, qual é a finalidade. E a necessidade, preciso fazer essa pergunta também, porque pode ser que eu consiga cumprir aquilo que eu preciso cumprir, né, sem que eu peça esse dado. Então, se eu tiver uma maneira menos onerosa de atingir aquele meu objetivo, eu devo utilizar a maneira menos onerosa.
Então, pode ser que na primeira perguntinha aqui, eu até tenha como justificar a finalidade. Mas ao fazer a pergunta, me deu conta que eu, com outro dado que eu já tenho, ou de outra forma, eu consigo cumprir esse objetivo sem a necessidade desses dados. Então, eu não, digamos assim, não estaria amparada a continuar pedindo os dados se nem nessas duas premissas eu já não consegui enquadrar as premissas que se aplicam mais à fase da coleta, outras que se aplicam muito mais à fase de armazenamento, de arquivamento, tá? Então, importante frisar que quando a gente está falando de segurança, prevenção e não discriminação, se aplicam a todas as etapas do ciclo de vida. Então, não se consegue imaginar um momento de coleta do dado sem que tenha esses 3 requisitos aqui: segurança, prevenção e não discriminação. A responsabilização também é importante. Vamos ampliar aqui para 4 requisitos, tá? Então, eu preciso ter em todas as fases. Eu não poderia dizer que, em termos de coleta, né, a minha coleta é segura, tem uma boa prevenção, não ocorre discriminação e, em havendo problema na fase da coleta, vai haver responsabilização. Isso não é suficiente, porque eu preciso ter isso presente em todas as fases. Porque se eu coletar de forma segura e responsabilizar, enfim, mas na fase do arquivamento eu não tiver esses pressupostos mais presentes, se eu não tiver mais esses cuidados, não adianta muito, né? Ou seja, coletou de forma segura, mas depois armazenou de forma insegura. Então, não adianta. Bom, em que parte da lei está autorizado, então, esse tratamento de dados, né? Claro que a lei ela não veio para impedir, né, as relações comerciais, enfim, as relações de prestação de serviços, ela não veio impedir esses contratos, digamos assim. Ela só veio colocar alguns limites, tá? Então, sim, a legislação prevê que somente essas situações, enquanto elas durarem, elas autorizam o controlador a reter os dados pessoais. Então, previu 10, alguns chamam de hipóteses de tratamento, outros chamam de base legal, tá? São 10 situações em que é possível, então, reter os dados. Não vou falar de todas elas, eu vou falar das mais habituais, tá? Vamos pegar como exemplo uma relação trabalhista, tá? Relação trabalhista, de cara, nós temos aqui o enquadramento, né? Na base legal, execução de contrato, porque nós temos um contrato trabalhista e para que a gente consiga executar o contrato trabalhista é preciso pedir uma série de dados pessoais, inclusive alguns sensíveis. Muito bem. Então, eu estou amparado por essa base legal enquanto durar o contrato de trabalho. Só que na sequência, né, extinto o contrato de trabalho, eu continuo embasado por uma outra base legal, que é essa aqui, a segunda, obrigação legal, tá? Então, assim, não necessariamente vai haver uma única, né, um único enquadramento todo o tempo que o dado permanecer na empresa, todo o seu ciclo de dados, digamos assim, ciclo de vida. Outro exemplo que também se fala muito, está bastante comum, é o consentimento, né? O consentimento, então, pegando essa mesma lógica, esse mesmo exemplo do contrato de trabalho, né? Vamos supor que eu precise de alguma informação a mais do funcionário, né? Que eu tenho um motivo, um bom motivo. Mas essa informação, esse dado, ele não é um dado necessário para a execução do contrato de trabalho. E também não é um dado que eu preciso para atender alguma obrigação legal. Mas mesmo assim eu quero manter, digamos que seja um dado pessoal, porque eu quero fazer uma surpresa para esse funcionário toda a data de aniversário. Então, nesses casos seria interessante ter o consentimento, ou seja, ele é uma autorização extra, além dessas 2 autorizações que eu já tenho, né? É uma autorização extra, né? Para que então eu possa reter esses dados e possa armazenar esses dados.
Só que o consentimento, ele precisa, o titular dos dados, né, caso o dono dos dados, que aqui é o funcionário, ele precisa conhecer a finalidade, tá? Além de conhecer a finalidade, ele também pode a qualquer momento revogar esse consentimento. Então, digamos que ele autorizou e se arrependeu um mês depois. Ele tem todo o direito de revogar esse consentimento. E outra questão também é que esse consentimento precisa ser livre. Então, no momento que eu vou pedir, eu preciso sempre deixar a opção do não, ou seja, dele não consentir e não conceder esses dados. O consentimento, então, tem que ser livre, tem que ser expresso, né, e tem que ser conhecida a finalidade, né, para que vai se usar aquele dado pessoal. Outra questão importante é entender quem está sujeito à aplicação dessa legislação, tá? É qualquer pessoa, tá? Seja pessoa física ou pessoa jurídica, que realiza algum tipo de tratamento para viabilizar alguma atividade. Então, assim, essa legislação não olha para CNPJ, não olha se é CNPJ ou é CPF. O que ela olha é se está se exercendo alguma atividade com fim econômico. E aí sim se aplica. Então, independente se for um profissional que atua como pessoa física, né? Inclusive aqui nesses desenhos eu demonstro alguns exemplos que não necessariamente são pessoa jurídica, né? Muitas vezes são pessoa física, mas exercendo alguma atividade, tá? Eu acho que talvez assim, uma das mais polêmicas, talvez, que surja mais problemas é relacionado ao serviço de higienização, que muitas vezes são feitos por pessoas físicas, digamos assim, e que passam então a estar enquadrados por essa legislação, ou seja, precisam proteger os dados pessoais que possam vir a ter acesso em decorrência da sua atividade profissional. Outra questão importante é que a maioria dos serviços profissionais, né, que a gente destaca médicos, contadores, psicólogos, eles já estavam obrigados ao sigilo profissional, principalmente em virtude dos códigos, né, dos regramentos da própria profissão, que estão atrelados aos conselhos regionais de cada uma das profissões. Agora, então, eles passam a responder também de acordo com os termos da LGPD. Então, além das sanções específicas em função do descumprimento do Código de Ética Profissional, também teria as sanções específicas da LGPD. Uma outra questão, então, como ficam as instituições de ensino, né? Se até as atividades anteriores que a gente viu estão obrigadas, né? É claro que as instituições de ensino estão também, né? Trabalham com um volume muito grande de dados pessoais, tá? Um volume significativo de dados sensíveis, né? Então, sim, estão obrigados ao cumprimento da LGPD. Então, a gente pode destacar aqui 2 efeitos, né, dessa legislação, são os mais imediatos, então, são a busca da reparação pelos danos, né, e esses já podem acontecer desde agora, porque, na verdade, a Lei Geral de Proteção dos Dados já está amparando, né, agora, né, estou falando em dezembro de 2020, ela já está amparando essa busca de reparação por algum dano causado, né, decorrente do tratamento de dados, e nós vamos ter também os efeitos imediatos, que são aqueles que serão aplicados, né, as sanções que serão aplicadas pela Autoridade Nacional de Proteção dos Dados, a ANPD, que embora já tenha sido constituída, ela precisa aí de mais um tempo para efetivamente emitir mais orientações e pareceres, e aí então está previsto em agosto de 2021, né, agosto de 2021, começar então a aplicação das sanções, se for o caso. Então, assim, dentro dos efeitos imediatos, nós temos a base, assim, para se entrar com ações na esfera judicial ou no PROCON, né? Nós temos como base o artigo 927 do novo Código Civil, né? Que é a obrigação geral de indenizar por algum ato que corresponda a algum dano. Depois nós temos o Código de Defesa do Consumidor, que também prevê a responsabilidade objetiva em relação a fornecimento de produtos ou serviços. E nós temos então a LGPD, que a partir do artigo 42, então trouxe todo
toda essa obrigação também de reparação. Então, fazendo um outro olhar de como ficam as profissões, né, em relação ao LGPD, então a gente teria aqui a parte dos códigos de ética, as profissões que já prevêem a questão do sigilo. Nós teríamos o artigo 927 do Código Civil, né, que é a obrigação geral de indenizar, né, eventual dano, e temos então também a LGPD, que aqui nessa posição aqui está só colocada a segunda parte ali, que ainda é do artigo 42, né, mas que trata então, que continua tratando ali sobre sobre a forma então de reparo dos danos. E também nós temos na esfera administrativa então as sanções, que seriam a nível de agência nacional. Aí estão previstas pela legislação vários tipos de sanções. Elas a que mais assim está sendo divulgada, enfim, veiculada, né, é essa do inciso 2 aqui, que é a multa simples, que pode ser de até 2% do faturamento da pessoa jurídica, né, por infração. Então, algumas divulgações assim já meio que partem desse valor aí dos 50 milhões, elas acabam sendo assim bastante assustadoras. Na verdade, a multa simples, inclusive, pode ser de até menos de 2%, né? E aí a própria legislação, então, trouxe alguns norteadores para essa autoridade nacional utilizar no momento de aplicar a sanção, de atribuir a sanção. Então, vão ser considerados a boa-fé de quem era o controlador dos dados, vai ser considerado se houve reincidência ou não, uma série de quesitos que normalmente Normalmente eles ficam a cargo da autoridade fiscalizadora, ou seja, a autoridade tem uma certa margem assim para atribuir então o valor das sanções. Não existe algo totalmente engessado, e que foi o que aconteceu também com a LGPD. Então existe aí uma série de questões aí que precisam ser conjugadas pela autoridade para ir atribuir então a sanção, que inclusive pode ser uma muito leve, né? Que é a do inciso 1 aí, que é a advertência, né? Advertência com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas. Então começa aí numa bem leve. Não vou falar muito aqui nesse vídeo sobre a aplicação das sanções, porque justamente a autoridade nacional vai acabar se posicionando e detalhando um pouco mais esses artigos, tá? No sentido de que fique mais claro, então, principalmente para as empresas, assim, como é que vai se dar essa graduação das sanções, digamos assim. Então, eu acho que ficar assim, explorando muito esse assunto, enfim, é um pouco precipitado, assim. Mas o que realmente repercute, o que realmente tem efeito, então, é tomar os devidos cuidados, né, ao fazer o tratamento, tomar o cuidado ao fazer o compartilhamento, né, sempre transferindo as obrigações para quem for receber os dados de forma compartilhada. Então, só reforçando um pouco mais a questão das instituições de ensino, tá? Elas precisam ter um cuidado redobrado, porque elas tratam dados pessoais e dados pessoais sensíveis, né? Muitas vezes num volume bem representativo, e também porque tratam de dados de crianças e adolescentes, tá? E a LGPD trouxe um tratamento diferenciado para dados de crianças e adolescentes, tá? No artigo 14. Mas não só a LGPD, né? Legislações anteriores, né, já tinham previsto algumas proteções para a criança, tá? A Organização das Nações Unidas, né, criou a Convenção em 1990, né, protegendo os direitos das crianças. Nós temos também no Brasil o Estatuto da Criança e Adolescente, né, então prevendo todo um cuidado para com as crianças. E o artigo 14, então, o que ele traz? Ele traz o seguinte: o tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes deverá ser realizado em seu melhor interesse, nos termos desse artigo e da legislação pertinente. O que seria esse melhor interesse, né? O melhor interesse é justamente assim, ó, observadas as legislações que já existem nesse sentido, tá? Essas proteções, digamos assim. Então, é sempre
além disso que a LGPD está prevendo, é continuar fazendo a proteção como previa o Código Civil, o artigo 11, o Estatuto da Criança e Adolescente, artigos 17 e artigo 71, a Convenção dos Direitos da Criança, a Constituição Federal, nos artigos 227 e também no artigo 50, inciso 10º. Então, nesse próprio artigo 14, então, está a previsão aqui de que quando for tratar dados pessoais de criança ou de adolescente, que precisa ter um consentimento dos responsáveis pela criança, tá? Pelo menos um dos pais ou então o responsável legal. É isso que trouxe a legislação. E que esse consentimento ele tem que ser específico, tem que ser em destaque, tá? Então, lembrando que então precisa conter a finalidade. Então, se pedir um dado de criança ou de adolescente, jamais pedir para criança ou para adolescente, sempre pedir apenas para um dos pais ou então para o responsável legal. Esse consentimento, ele tem que ter a possibilidade de ser negado, né? Mas é claro que nesse caso eu preciso saber explicar a consequência dessa negativa, né? Ou seja, se você não fornecer essa informação, teu filho não vai poder frequentar tal atividade, porque é preciso realmente, né? E lembrando que precisa as etapas, né, da finalidade, da necessidade, né, precisam ser feitas, porque se ao pedir esse consentimento não tiver a finalidade bem clara e se não for realmente necessário, aquele consentimento não tem nenhuma razão de ser, ele cai por terra. Então sempre precisa conhecer bem a finalidade e precisa ter certeza que aquele dado é necessário. Esse consentimento, né, assim como já tinha explicado anteriormente, ele pode então ser revogado a qualquer momento, mas é preciso explicar então qual é a consequência dessa revogação, até para o responsável pela criança ou pelo adolescente ter essa opção então de voltar atrás e não revogar o consentimento. Aqui é importante frisar que muitas vezes, no dia a dia das escolas, pode acontecer de pedir, né, de ser pedido dados de uma outra criança, tá? Vamos pensar no processo de análise da ficha socioeconômica, processo seletivo para fins de bolsas. Pode ser que muitas vezes conste na ficha socioeconômica dados de um primo daquela criança. Então, neste caso, não adiantaria o consentimento do responsável, né, da criança que está estudando naquela escola. E sim, precisaria do consentimento do responsável por aquela criança, por aquele primo, digamos assim, que está fazendo parte da ficha socioeconômica. Tá? Então, não teria validade o consentimento dado, digamos assim, pelo tio, né? Embora a ficha socioeconômica seja, digamos assim, um documento mais daquela relação contratual. Mas é preciso que seja sempre o responsável por aquele menor, né? Por aquela criança. Os titulares dos dados, eles têm o direito de saber quais dados pessoais estão sendo tratados por uma determinada organização. Então, eles têm o direito de pedir essa transparência, tá? A resposta, né, é claro que no princípio não tem uma previsão assim de data, mas o que está se trabalhando assim, digamos, informalmente, é que essa resposta ocorra aí num prazo máximo de 30 dias, né? Então, quem está controlando, digamos assim, os dados dessa pessoa, desse titular, ele precisa fornecer uma resposta esclarecendo quais são os dados pessoais que estão sendo tratados. Além disso, esse titular, ele tem também o direito de pedir que os dados sejam anonimizados, né? O direito dele que, ok, ele está autorizando que aquele controlador de dados até trabalhe com aqueles dados, mas só para fins estatísticos. Que não possa revelar aquele titular dos dados, não possa identificar ele.
Uma outra situação também que ele pode estar solicitando, que os dados sejam eliminados. Tá? Nesse caso, é importante sempre fazer uma análise, né? Muitas vezes aquele dado pessoal podia estar armazenado naquele controlador em virtude de um cumprimento de obrigação legal. Então, nesse caso, caberia uma resposta, né? Olha, a tua intenção é que esse dado seja eliminado, no entanto, eu tenho uma obrigação legal a cumprir. E para cumprimento dela, eu preciso manter os teus dados no arquivo. Então, nesse caso, não serão eliminados os dados. Mas é importante conhecer. Esses são os 3 principais direitos. Na verdade, a legislação trouxe mais possibilidades, tá? Só estou exemplificando assim as 3 que talvez tenham mais uso. E para dizer também que na prática o que tá acontecendo, como que eu vejo que isso está se colocando como algo praticável, tá? Ao receber esses e-mails indesejados, digamos assim, que a gente costuma receber, se a gente começar a fazer uma pergunta muito simples, né? Que é o seguinte: de onde você tem o meu dado pessoal? Se quiser, pode fazer 2 perguntas. Além de onde você tem o meu dado pessoal, o que mais, né? Ou quais são os outros dados meus que você tem aí na sua base de dados. Então, são 2 perguntinhas assim que vão trabalhando um pouco a questão cultural assim dessa invasão assim que se teve, que agora se viu então a necessidade de retroceder, de repensar, né? Acho que são 2 perguntinhas bem interessantes para trabalhar o aspecto cultural assim no dia a dia e colocando isso em prática. E a gente tem todo o direito, a gente, como agora eu falo como titular dos dados, a gente tem todo o direito de fazer essas perguntinhas, tá? Aqui então eu mostro o que seria as etapas, digamos assim, o roteiro que eu e minha equipe de trabalho utilizamos para adequação LGPD. Tudo começa com diagnóstico e conscientização, ou seja, entender qual é a extensão, né, qual é o fluxo, né, qual é o ciclo de vida dos dados dentro da organização e qual é a abrangência, onde realmente nós temos. Nós temos dados em sistemas, que sistemas são esses? Nós temos também dados em arquivo morto, né, dados guardados, nós temos dados impressos, né, um volume grande de dados impressos, nós temos dados intermediários, digamos assim, contidos em formulários, porque um dia alguém coletou dados em formulários e nunca mais eliminou eles, né? Então eles estão, digamos assim, eles estão em sistema, mas eles também estão por aí em alguma pasta, digamos assim, né? Então, assim, seria todo esse mapeamento, né, que é feito junto com a fase de conscientização, ou seja, da organização entender o que realmente essa legislação trouxe, né, para ela realmente se conscientizar, para entender que vai precisar ir um bom período para adaptação, um bom trabalho aí, que o trabalho começa daí com o data mapping, que é um mapeamento, então é todo um detalhamento de dado por dado que tem dentro da organização, né, dado pessoal, aonde se analisa todo o ciclo de vida do dado. E aí analisando como que está, né, em cada uma dessas etapas do ciclo de vida, como está aquele dado. Não são apenas informações quanto à segurança, não discriminação, responsabilização, são até mais informações que são trazidas aqui. Tudo isso no sentido de apurar assim aonde que estão os pontos falhos, digamos assim, aonde estão as vulnerabilidades da organização. Que as vulnerabilidades a gente também pode chamar de gap analysis, que são aquelas situações onde não se consegue explicar muito bem por que aquele dado foi coletado, por que ele foi armazenado. São todas situações em que há uma dúvida, em que a gente não consegue fazer o adequado enquadramento legal. A gente acredita que possa ser cumprimento de contrato, mas aí vai se verificar, na verdade, não existe o contrato, né? Então, há aquela dúvida. Todas essas dúvidas, então, elas são mapeadas, né? São vistas como uma possível vulnerabilidade. E aí, precisa, então, nas vulnerabilidades, indicar aí planos para saneamento dessas vulnerabilidades. Ou seja, o que se pode fazer? Para algumas vulnerabilidades, para algumas gaps aí,
se recomenda, então, a elaboração dos termos de consentimento. Então, digamos assim, regularizar estes dados que foram coletados. Depois se faz também análise de todos os dados que são coletados por meio dos sites, né? Hoje muitos sites, então, eles possibilitam uma interação, e é interessante que possibilitem, porque aí, ao mesmo tempo, diminui o risco, né, de vazamento desses dados. Eu acabo não tendo etapas intermediárias, então, hoje é muito viável o usuário, então, digitar diretamente os dados dentro de portais, de sites, só que, para tanto, eu preciso deixar muito claro, né, qual é a política de privacidade em relação a isso, como eu trato essa coleta, né, como eu vou utilizar esses dados, se eu vou armazenar, qual é o prazo de armazenamento, eu preciso deixar bem claro e, aí, na maioria das vezes, sim, buscar o consentimento, se aquelas informações que eu estou coletando não estão amparadas por cumprimento de contrato, por obrigação legal. Então, eu vou precisar ter um consentimento, que é passar essa transparência quanto ao uso que eu vou fazer daqueles dados pessoais. E se eu pretendo compartilhar eles, também essa clareza com quem eu irei compartilhar. Também é importante, nesse mesmo trabalho, verificar o quanto a entidade está deixando transparente a política de cookies, né? Quanto o usuário está ciente de que ele, ao acessar determinado aplicativo, ele está aderindo, de certa forma, à política de cookies daquela organização. Outra etapa, então, que é extremamente importante é ter um desenho, assim, né? Um plano de trabalho, né? De como vai funcionar o atendimento do direito aos titulares. Ou seja, se hoje um titular pedir eliminação dos dados, né? Como que vai se proceder isso a nível da organização? Quem é que vai atender essa demanda? O que vai verificar primeiro, né? É preciso realmente um passo a passo, né? Para entender como cumprir, como conseguir responder e não ficar aí apavorado com aquela requisição sem conseguir responder, né? Tem que ter um fluxo, né? É um fluxo de trabalho, então, para atendimento do direito dos titulares. E, então, como uma etapa final aqui, já seria a entrega do programa de implementação, lembrando que, para estar em compliance com a LGPD, é preciso ter condutas cuidadosas no dia a dia, ou seja, é preciso cuidar sempre. Então, esse trabalho de adequação LGPD, ele se dá muito a nível de histórico, de informações históricas, e muito de orientação, assim, de como proceder, muito no sentido de desenho de fluxos, de como é que tem que ser, né, de realmente implementar um plano de trabalho. Mas é preciso ter o cuidado sempre, né? Não pode se relaxar com o cuidado, principalmente na parte de orientação, assim, para as pessoas que estiverem no dia a dia atuando nesse tratamento de dados. Isso é uma questão que precisa ser constante. Mesmo que já tenha tido uma capacitação sobre isso, mesmo que a pessoa tenha sido conscientizada sobre isso, ela precisa periodicamente estar sendo lembrada de novo, né? Para que ela não descuide, então, e não seja um agente aí de, quem sabe, vazamento de dados, né? Para que ela possa, então, fazer o seu trabalho sempre muito consciente das consequências que pode ter caso ela não tenha os cuidados. O trabalho de mapeamento, não só mapeamento, né, mas o roteiro todo de trabalho, né, de uma organização pequena, tá? Vamos pensar em uma organização que tem até 50 funcionários, assim, tá? A estimativa do tempo de trabalho fica em torno de 6 meses, se o trabalho, né, for realmente um trabalho bem, digamos assim, um ritmo bem acelerado, tá? Porque é preciso ver várias questões, né? É preciso fazer todo o levantamento dos dados iniciais. Para isso, a gente precisa se valer dos fluxos, né? Fluxo da entidade, muitas vezes não tem o fluxo do dado propriamente dito. Então, é preciso
né, fazer um desenho para enxergar realmente esse fluxo do dado, né? Depois, na sequência, então, fazer o enquadramento nas hipóteses que a legislação previu, né, ou nas bases legais, como alguns chamam. Depois, também ver níveis de segurança e critérios de acesso. Definir se será anonimizado ou eliminado, mas respeitando o eventual pedido do titular. Então, isso já é uma consequência. Isso aqui já é uma consequência, então, do trabalho, tá? Daqueles dados que não se enquadram em nenhuma das hipóteses, tá? Então, se ele se enquadra na hipótese, então, na sequência, se faz a verificação quais dados se enquadram nas hipóteses e quais não se enquadram. Daqueles que se enquadram em alguma ou mais de uma das hipóteses, é preciso ver os níveis de segurança e critérios de acesso. Então, assim, o fato de ter sido coletado, né, ao amparo, né, ao amparo de uma base legal, não significa que lá na fase de armazenamento esse dado esteja realmente com todas as condições de segurança que são adequadas, né, para evitar vazamento, para evitar acesso por quem não precisa ter acesso àquele dado. Para a realização desse trabalho, né, para a execução desse roteiro, é muito importante haver uma sinergia muito grande dentro da organização. Todos realmente precisam remar juntos para que esse trabalho aconteça, para que se possa fazer essa adequação, tá? É muito importante. A legislação já entrou em vigor em agosto desse ano, né? Ou seja, a gente está falando aí de algo super urgente, né, que precisa ser implementado. Então, assim, a sinergia é fundamental. E a gente acabou deixando por último, mas não menos importante, para falar um pouquinho sobre a figura do encarregado dos dados, ou Data Protection Officer. É uma figura importante, é ele que vai fazer, esse profissional que vai fazer a intermediação entre o titular dos dados, o controlador dos dados e a Agência Nacional de Proteção dos Dados. Tá? Ele que vai ser o primeiro contato, digamos assim, ele vai ser o RP da LGPD. Tá? Esse profissional, é importante que ele conheça bastante né, sobre dados, sobre tecnologia da informação, importante que ele conheça, mas também tenha conhecimento do campo jurídico também, para que ele entenda melhor assim as implicações, enfim. A legislação não trouxe assim uma determinada formação, tá? E o que a gente tem observado é que se constitui um comitê, lá no início dos trabalhos de adequação, se constitui um comitê para implementação da LGPD. E dentro desse comitê acaba sendo algo meio natural, assim, acaba surgindo o DPO, que é justamente aquele profissional que né, que estava fazendo parte do comitê que mais se destaca, que mais conseguiu assimilar, que está com, até assim, muitas vezes com mais disponibilidade assim, para realmente fazer a frente daquele projeto assim, dentro da organização. Tá? Mas também o DPO ele pode ser um serviço fornecido por uma pessoa jurídica, prestadora de serviço. Não há um impedimento a que seja nesse formato. Então, o DPO não necessariamente precisa ser funcionário, tá? Pode ser, então, pode uma organização se valer da contratação de serviço de DPO. Então, isso. Agradeço imensamente a atenção, tá? Fico à disposição para dúvidas, tá? Isso aqui é só o começo do assunto, né? É uma base realmente sobre a LGPD, tá? Ela realmente suscita muitas outras questões, muitas dúvidas, e eu fico à disposição aqui. Muito obrigada.